Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Sexta-feira chegou e o programa Brasil Cristão está chegando aí na sua casa. Você que nos acompanha pela rede de televisão, pela internet, pelo nosso site, também pelo aplicativo, está nos assistindo aí do seu celular, assim, bem pequenininho. Estamos chegando, né, Fernando? Estamos chegando, o barquinho atracou, sextou no Brasil Cristão e agora mais um tema, mais uma sexta-feira. Vamos passar a tarde com você. Você sabe que toda sexta-feira nós trazemos temas que estamos vivendo na nossa sociedade, temas que estamos experimentando, ou notícias, né, Fernando? Pode ser saúde, pode ser política, enfim. E aí nós vamos iluminar esse tema, essa discussão, essa vivência com a doutrina da igreja e com a nossa fé. Veja bem como as coisas são, né? Nós vamos falar de um tema muito atual hoje. No século XIX, o mal do século era a tuberculose. Era impressionante. As pessoas jovens de 20, 21, 23, 24 anos, por uma série de questões, insalubridade, por aí vai, morriam de tuberculose. Qual é o mal do século 20 e 21? Qual é o mal do século 20 e 21, Drica? O mal do século 20 e 21 são exatamente as doenças emocionais. Entre elas, uma muito específica que está acometendo tanto idosos, adultos, jovens e até crianças. Nós estamos falando da depressão. Esse é o tema de hoje do Brasil Cristão. Mas e a espiritualidade, Fernando? Pode ajudar uma pessoa que está em depressão? Nós não temos dúvida. Agora nós vamos falar como a espiritualidade vai auxiliar pessoas que estão passando por depressão. Quando nós falamos de espiritualidade, que espiritualidade é essa? Que conceito de espiritualidade? Porque nós não somos anjos. Existem coisas, né, que se dão no âmbito neurológico que precisam ser encaradas com meios neurológicos, meios psíquicos e por aí vai. Agora, a espiritualidade pode iluminar a nossa inteligência, fortalecer a nossa vontade, pode comunicar graça para que a gente possa encontrar as causas e ir ao encontro dessas causas, né, Drica? Exatamente. Você pode participar conosco, não é? Você tem alguém com depressão na sua casa, na sua família? Hoje é muito difícil encontrar uma família que não vive um quadro depressivo, mesmo que não seja dentro da sua casa, ou tem um tio, uma tia, uma avó, algum parente, algum amigo seu que passa por essa realidade. E você sofre desse mal? Então entre em contato conosco, nosso telefone 19 3871 9620, envie para nós a sua partilha, né? Se você está vivendo com depressão, se você faz tratamento, qual a situação que você está vivendo. Dá para fazer no WhatsApp também, Drica? Dá para enviar mensagem para nós, 19997169915. Participe conosco durante o programa, vai enviando a sua mensagem. E nós vamos hoje falar depressão, tristeza, não é? Nós vamos diferenciar, né? O que é depressão e o que é uma tristeza? Depressão é uma doença espiritual? É uma doença da alma? É uma doença do corpo? Como é que funciona o ser humano, né, no seu relacionamento com essa doença? Nós vamos conversar hoje, o Padre Douglas está conosco para nós debatermos esse assunto. Então participe conosco no nosso WhatsApp, 19997169915. Estamos esperando a sua participação. Agora, não é só isso, né, Fernando? Não é só isso. Tem visita no Brasil Cristão hoje para você, visita boa, gente do bem, gente boa. Muito. Nós estamos aqui desde o início desse programa dizendo que Brasil Cristão não é um programa. É uma missão, é uma visão. Exatamente. A Associação do Senhor Jesus existe para que o Brasil seja cristão. E pela graça de Deus, nós não estamos sozinhos nisso. Deus tem movido seus filhos e filhas em todo esse país e nas mais diversas frentes. E a gente tem a alegria hoje de trazer para o Brasil Cristão uma das frentes que mais tem impactado o país na história recente, trazendo a verdade, trazendo luz a temas que nós ouvíamos, mas sob narrativas ideológicas. Exatamente. São os meninos, né, Fernando? A nossa história, Drica, enquanto nação, os nossos heróis, as raízes católicas, tudo isso como que nos foi sonegado. Exatamente. Nós vivemos no Brasil por muito tempo, não é? Muito e mais um pouco de muito, recebendo uma educação toda marxista.
nas escolas. A pessoa, hoje em dia, o jovem que sai da universidade, ele sai com uma mente prontinha para o sistema fazer o que quiser nessa pessoa. E nós escutamos isso por anos. E só agora nós estamos acordando e conhecendo a verdade do outro lado, como ela é. E os nossos convidados falam isso, né, Fernando? Exato. Nós vamos hoje falar com os responsáveis pelo Brasil Paralelo. Nós queremos acolher vocês assim com muita alegria. Ali, ó, uns meninos, com muita alegria. Pequenininhos, menininhos, com tanta responsabilidade na mão, com tanta graça. Que é levar a verdade. Sejam bem-vindos. O microfone de vocês eu acho que está aí. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá, eu vou começar por aí. Eu sou mãe de 4 filhos, já vou começar desse jeito. Há um tempo atrás, quando vocês lançaram, falando da história do Brasil, a primeira série de vocês, peguei meus 2 filhos que estão na 4ª e 7ª série, estava na 6ª, coloquei diante da televisão e falei, agora vocês vão estudar história aqui, ó, senta e assiste. Por quê? Porque é exatamente isso que eu falei. Nós passamos anos recebendo essa doutrinação marxista, achando que só existia aquela narrativa da nossa história, da verdade das coisas, da forma como enxergamos as coisas, não é? E agora não. Agora, graças a Deus, o Brasil está acordando, não é? E a gente olha e fala, meu Deus, nós não somos isso. Nós somos isso aqui. E é isso que vocês têm trazido para nós. Eu vou pedir para vocês responderem a Drica, mas que vocês se apresentem. Ah, é verdade, por favor, gente. Se apresentem. Padre Douglas, bem-vindo, né? Claro. Ô, padre, é mesmo. A gente fica empolgado quando visita na casa da gente. Como eu sou de casa, Exatamente. Não precisa, dispensam-se apresentações e boas tardes. Mas mesmo assim, boa tarde para você que nos acompanha e também sejam bem-vindos os rapazes aí do Brasil Paralelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Me chamo Henrique Viana e estou desde o início, sou um dos criadores da empresa lá em 2016. Meu nome é Henrique Zingano e eu era um fã que acabei virando funcionário da empresa aí, graças a Deus. Achei esse trabalho que edifica tanto, né, para a vida de tanta gente. Vocês dois são de Porto Alegre? Isso, somos de Porto Alegre. Sim, somos. Ah, que maravilha. Agora, morando em São Paulo, o Brasil Paralelo está em São Paulo Isso. agora, né? A partir de 2019, com o crescimento da empresa, com a publicação dos novos documentários, acabou que a gente estava quase sempre aqui, né? E aqui haviam mais oportunidades e a missão chamou, né? A missão chamou, a gente veio. Pode ser, Drica, padre, pode ser que tenha alguém em casa assim, mas o que é Brasil Paralelo? Exatamente. Talvez tenha alguém que não saiba o que é. Explica pra gente o que é, como é que surgiu e aí vamos chegar lá. Vamos chegar na pergunta. Então, você falou de educação ideologizada, né? Então, a gente, no início, agora está ficando um pouco mais claro, no início a gente nem tinha tanta clareza disso, mas a gente tinha uma vontade de investigar esses temas, história do Brasil, os problemas políticos do Brasil, por que os partidos eram alguma coisa tão assim, horripilantes, com vários casos de corrupção, etc. Por que tudo isso a gente foi investigando, começamos a descobrir algumas coisas legais e dividir com amigos, né? E aquelas reuniões que a gente fazia em Porto Alegre, presenciais, começaram a ficar lotadas. E talvez ali o que tivesse na nossa mão fosse, de uma certa forma, assim, acho que é uma vocação de contar histórias, né? De estudar, de agregar conteúdos. A gente, na verdade, nós não somos um grupo de intelectuais, nós não somos os estudiosos, né? Nós somos alunos, né? E aí a gente... vamos dizer assim, tinha esse cacuete de contar as histórias, de produzir os vídeos, etc. Então, nós somos comunicadores disso, certo? E pelo que a gente se interessa? Aí eu acho que é a questão. A gente se interessa em buscar a verdade. E a gente começou a perceber que isso era uma coisa meio... Você falava assim, em buscar a verdade, até hoje, né? Você fala, a pessoa te acha meio... Ih, esse esquisito, cara... né? Como assim? Porque não existe uma... Como assim verdade, né? A verdade é uma coisa... Não, você está querendo ser, você está querendo... A verdade é relativa. A verdade é relativa e tal. E a gente também tinha medo de falar, assim, né? Que a gente estava buscando a verdade. A gente começou a pegar coragem de falar isso mesmo mais recentemente. Porque, na verdade, é o que a gente buscava. E quando você está fazendo isso, você passa por várias ideologias, você passa por várias linhas de pensamento, por várias culturas e tradições, mas você não se apega num conjunto e defende ele até o final. Isso é ideologia. Você se pegar num conjunto de ideias e defender até o final, seja o que for. Quando você está em busca da verdade, não. Você olha um conjunto de ideias, você fala, opa, que legal, isso aqui
agrega tal coisa. Daqui a pouco você percebe uma inconsistência, você percebe um resultado que ao longo da história, por exemplo, foi alcançado que foi negativo, por exemplo. Então você vai investigando. E a nossa vocação, o nosso trabalho é comunicar isso, comunicar a história e essas linhas de pensamento, como elas influenciaram o mundo, como elas influenciam até mesmo o que acontece hoje em dia, no nosso dia a dia, da melhor forma possível. Então a gente gosta muito. A arte para nós é uma condição. Sem arte, então, né, se você já assistiu, sabe disso, ou não assistiu ainda, vai conhecer. Qualquer documentário da Brasil Paralelo tem muita arte, muita trilha sonora. A gente cuida muito da forma como ele vai explicar, porque a gente sabe que sem isso fica difícil de entender, né? São temas profundos, né? Uhum. Excelente. Gente, se a gente reparar bem, do Sul tem vindo umas coisas boas, né? Tem. No Brasil. Pois é. Uma terra abençoada. Graças a Deus. Quantas séries, né? Até hoje, quantas séries vocês já produziram? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, a gente começou fazendo o Congresso Brasil Paralelo, né, que começou em 2016. 2016, né? Que foi a nossa primeira produção. Eu não trabalhava na empresa ainda, mas como fez um sucesso, né, porque naquela época as ideias conservadoras e cristãs elas eram muito dispersas, né, pela internet, né, principalmente. Nesse congresso, vocês pegaram aquilo que era aulas que vocês faziam para um grupo e transformaram essas aulas num congresso e jogaram... A gente saiu entrevistando um monte de gente, eu não ainda, né? Eles, que eram o Henrique, o Felipe e o Lucas, saíram entrevistando... As pessoas estavam falando sobre política na época, né? Que tinham ideias que eram até então consideradas diferentes, né? Para muita gente. E resolveram fazer então, um documentário baseado nessa apresentação que ele tinha falado antes, né? Então foi uma série de documentários, são 6 episódios, que foi o que deu o primeiro impacto, assim, né? As pessoas olharam aquilo, pô, tem alguma coisa aí, né? Felizmente deu um lucro, né? A gente conseguiu fazer esse negócio rentável no primeiro momento. Qual que era o nome desse aí? É o Congresso Brasil Paralelo. Deu lucro como? Vocês monetizam esses vídeos? Não. Vocês recebem ajuda de partido, do Estado? Não. Como é que deu lucro? O nosso modelo de negócio é basicamente o mesmo desde o início, com as suas evoluções, mas desde o início a gente identificou... É engraçado porque essa apresentação inicial que a gente fazia, que deu origem ao nosso primeiro documentário, a parte central dela era justamente uma investigação que a gente fez sobre financiamento de organizações ideológicas no Brasil. Um tipo de ONG, etc., que muitas vezes está com uma aparência de ser algo do bem só para beneficiar os outros, mas no final dos contos tem um fim ideológico. Está ali aliado a partidos e tal. E esse financiamento todo a gente percebia que era a corrente, né, que aprisionava todos esses projetos a uma certa ideologia. Então você passa a ser financiado por um partido ou pelo próprio governo e você fica vinculado àquilo, etc. Então a gente notou desde o início, quando a gente começou a querer fazer algo mais profissional, a gente não vai ser ONG. Porque se for ONG, está recebendo doação de alguém, doação de grandes, né, de meia dúzia de corporações ou de doadores, por mais que você, no primeiro momento, possa gostar das pessoas que estão te ajudando, ou de um partido, alguma coisa assim, você depois pode querer trocar de visão, né? Porque essa busca da verdade tem isso. Você eventualmente troca, você eventualmente descobre que não era isso, que é aquilo, você tem que ter essa liberdade. Então, assim, vamos fazer uma empresa privada, independente, e o nosso modelo precisa ser, pelo menos majoritariamente, ele precisa ser pulverizado. E, na verdade, depois de 4 anos até hoje, 100% do modelo de monetização é pulverizado. Todo o nosso financiamento vem de pequenas assinaturas. Então, a gente tem os conteúdos desses documentários que são gratuitos e tem os conteúdos pagos, que são exclusivos para os assinantes, né? Então, nós temos milhares de assinantes. A gente tem uma equipe que está todo mês buscando, fazendo as campanhas lá para arrecadação de novos assinantes, etc. Quem vira assinante acessa os conteúdos exclusivos e a gente continua divulgando os gratuitos. Então, assim, independência total, né? Não estamos vinculados a ninguém, a nada. Não tem vínculo com partido político, não tem vínculo com governo, não tem nada disso? Zero vínculo. A gente entende que isso, na verdade, inclusive, é uma norma nossa interna, é uma normativa da empresa, nunca receber nenhum tipo de dinheiro público, nem nenhum tipo de financiamento subsidiado, né? Então, eventualmente, em 4 anos de empresa, houveram algumas oportunidades. Um empréstimo tal do banco público que tem subsídio, é mais barato os juros. Não, a gente não pode, porque ele é um subsídio, é um dinheiro público, né? Está sendo subsidiado porque é estatal. Então, tem dinheiro de imposto no meio aí? Não. Então, tudo que tiver relação, qualquer relação,
né? Já por exemplo, transmitiram... BNDES, essas coisas assim? Zero, nada. Não, Olha só. Nenhum. Porque qualquer momento que você cria essa relação... Aquela liberdade que vocês têm já não é tão A liberal. liberdade de criação para a gente é muito importante. Não, Né? e às vezes é um pouquinho só, não representa muito, mas esse pouquinho, você abre uma portinha e no futuro, né, a gente sabe que a empresa pode crescer e aí é uma questão cultural nossa. É uma questão cultural nossa de não aceitar nenhum tipo de via. Quanto mais livres vocês forem, mais vocês vão falar. Inclusive, às vezes, o que já aconteceu, por exemplo, foi uma TV que era estatal, ela queria transmitir os documentários. Pode transmitir, gratuito. Não, mas a gente pode, inclusive, remunerar. Porque... Não precisa. Não, mas é legal, tudo certo. Não, eu sei que é legal. Não é questão de legal ou ilegal. É questão que a gente não... Você pode transmitir o nosso conteúdo de graça, não tem problema. Mas a gente não vai receber nada por isso. Que fantástico. Então, vamos lá. Começou com o Congresso em 2016. Depois? Isso. Aí, o episódio que mais fez sucesso, que o pessoal mais gostou, assim, mais deu tração, foi o segundo episódio, que era sobre a história do Brasil. Chegamos, Drica. Chegamos, Era onde lá. eu queria. Que era um episódio até curto, era meia horinha, assim, um episódio, e contava por cima, né, a história do Brasil. Só que deu tanta... O pessoal gostou tanto, a gente recebeu tanto comentário positivo, que a gente falou, vamos expandir então essa história e vamos contar toda a história do Brasil mesmo, né? Eu assisti Entre Lágrimas. Eu assisti isso aí Entre Lágrimas. Eu assisti dando glória a Deus e aleluia. Eu tirei um dia e maratonei, né, do início ao fim. E algumas eu voltava o trecho, falei, peraí, isso daqui nunca foi contado dessa forma. Então, realmente, um trabalho excelente e eu tenho difundido, assim, meio aos jovens, sobretudo os jovens de comunidade, então você que nos assiste, né, que é um docente e você quer estar de acordo com a verdade. Como um cristão comprometido com a verdade, você precisa conhecer, né, essa série de história do Brasil, feito pelo Brasil Paralelo. Muito bem, padre. Até mães, né, padre? Quem não vê agora, as famílias que estão nos assistindo, você que é mãe, que é pai, tem jovens que estão aí na escola, então, eu vou falar uma coisa aqui por minha conta, Fica à vontade. Tudo que eles aprenderem de história lá, a maioria é tudo mentira. Então, vocês precisam colocar eles diante da verdade. É isso mesmo. Eu tenho um mecanismo que eu fui aprendendo, é claro, ralei para ir atrás, para desdoutrinar os meus filhos, não é? Então, nós pais precisamos aprender a desdoutrinar os nossos filhos. Um desse caminho é colocar o seu filho para assistir esse episódio, sim, não é? Essa série. Muitos me perguntam, né, principalmente pais e mães de família, procura o padre para tirar essa dúvida. Mas, padre, a gente tem, né, muitas informações de que o ensino público tem sido ideologizado. O que podemos fazer? Então, até conhecer o Brasil Paralelo, em termos de história, principalmente, sim, eu me vi numa sinuca de bico, né? Eu falei, o que eu posso fazer? A gente conhece algumas fontes, muitas fontes não tem traduzidas para o português, então ficava difícil de indicar. Então, vocês salvaram aí um conselho que até então eu não tinha como dar. Mas para nós mesmo na empresa foi uma descoberta fazer essa série aí, né? Porque nos estudos ali que a gente fazia e nas pessoas que a gente tinha entrevistado, aí são mais de 60 especialistas, né, que a gente entrevistou para contar a história pra gente. Mais de 60? Isso, para fazer o documentário inteiro desde a criação de Portugal, ali da fundação de Portugal, aí no século, não quero errar aqui, mas século XII, por aí, até o final do regime militar. A série, então, é uma série bem completa. E a gente entrevistou aí mais de 60 pessoas para falar sobre isso. E a gente ia, ao longo que ia escrevendo o roteiro, ia descobrindo coisas sobre o Brasil. Porque nós somos jovens brasileiros, né? Estudamos em escolas brasileiras. Foi totalmente revolucionário para a gente. E a gente recebeu essa carga ideológica no nosso ensino. E essa descoberta, para nós, foi realmente uma revolução nas nossas vidas, né? Ali, a partir disso, mudou a gente. Quando a gente terminou de lançar o Congresso, ele era bem generalista, a primeira série. A série ela tinha 6 capítulos, né? Era bem generalista, tratava de problemas atuais do Brasil, econômicos, de segurança, etc., corrupção e tal. Depois tinha essa rápida passagem sobre a história do Brasil. Depois tinha o terceiro episódio, era um documentário inteiro sobre a história do socialismo e do marxismo. Depois, no quarto episódio, era essa investigação sobre o atual sistema de coisas, né? O estado de coisas no Brasil em termos de infiltração ideológica, aparelhamento do Estado, etc. Depois tinha um episódio de propostas de futuro, de pensadores, com o que eles pensavam no Brasil para o futuro. E o sexto era sobre o impeachment. E a gente já lançou em cinema e tudo. E aí, era generalista,
fez um grande sucesso, a gente percebeu que era sustentável, todo o dinheiro que a gente tinha investido para produzir, para lançar, a gente tinha conseguido recuperar ainda sobrado para as próximas. E aí a gente foi fazer a pesquisa com as pessoas e todo mundo dizia, não, mas aquela parte de história mexeu comigo, eu queria saber mais sobre história e tal. Daí a gente falou assim, puxa, mas não, isso não dá, é muito nicho, é muito específico, isso vai acabar limitando a nossa atividade, é capaz disso não dar muito retorno financeiro, a gente vai acabar tomando uma decisão errada aqui no sentido empresarial, né? E daí a gente foi conversar com um dos especialistas que a gente tinha entrevistado no primeiro, que era o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é descendente da família imperial, né? E a gente tinha gostado muito de ouvir ele, de conversar. E a gente foi lá, vamos dizer assim, conversar, se aconselhar, perguntar para ele o que ele achava que nós tínhamos que fazer. E a gente comentou que tinha as pessoas estavam querendo a história. E ele falou assim, não, isso é o que vocês têm que fazer. A gente falou assim, tá, mas não sei, história é uma coisa tão... A gente ainda achava chata a história naquele momento. Mesmo que a gente tivesse feito uma abordagem ali. E ele falou, não, deixa eu dar um ponto de vista aqui. E aí a gente sentou com ele, e algumas horas, assim. E ele nos contou, começou a contar, e a gente ficou mexido com aquilo, assim. Foi um rápido storytelling, assim, foi uma rápida história que ele contou, mas ele pegou da formação de Portugal, da missão do Brasil, e aquilo ali a gente sentiu que tinha alguma coisa. Ele falou assim, isso aqui mexeu com a gente, sabe? E a gente sempre gostou muito dessa coisa assim, cara, tem o padrão de mercado. Isso aqui dá certo e tal. Mas o padrão que está dando certo até agora não significa que é o melhor. Porque às vezes alguém não foi lá e não cavocou. Sim. E a gente falou assim, não, nós vamos cavocar. E a gente começou, e aí daqui a pouco no meio do caminho a gente decidiu o que ia fazer, ainda sem saber o quanto era bom. A gente sentiu que essa era a missão. A história, porque a gente o povo brasileiro precisa saber disso. Não, porque a gente notou que nesse dia que a gente saiu lá dessa conversa, no outro dia a gente estava mais patriota. E eu comentei com o Felipe, que é um dos fundadores também, um dos sócios, meus sócios que é fundadores, eu falei assim para ele, falei, cara, eu acho que dessa vez eu saí na rua, olhei para um brasileiro, olhei para as pessoas, para os brasileiros. Acordei hoje amando o Brasil de forma diferente. Diferente. E se tu me permite um parêntese, o gaúcho, ele tem, por causa da cultura gauchesca, ele tem muito mais amor no estado do Rio Grande do Sul do que no país. Porque no Rio Grande, eu morei quase 10 anos no Rio Grande do Sul, minha esposa é gaúcha, meu filho mais velho é gaúcho. Então, assim, existe isso. Então, ter vindo de vocês esse amor pela nação é algo maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Agora, né? Fernando, padre, nós temos ali um trechinho dessa série que nós estamos falando aí. Vamos colocar para quem está em casa ficar lá com gostinho de assistir a série completa? Coloca aí, o diretor vai colocar, vamos ver. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade, porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. E Dom João VI transforma o Brasil em capital do Império Português, o que coloca o Brasil num patamar e numa categoria que nenhum outro colônia teve. O Brasil é filho desta grandeza, de uma grandeza que contemplava, por um lado, a cruz e, por outro lado, a espada. Nós temos amor ao Brasil porque nós sentimos todos brasileiros. Nos sentimos herdeiros de um país extraordinário. Mas o que me dá saudade algumas vezes é realmente desse sentimento de amor pelo Brasil. Sem essa missão, Portugal não existiria. Sem essa missão, o Brasil não existiria. Tenho certeza que quem está em casa falou, mas põe mais aí, diretor, põe mais. Vai ter que acessar lá o Brasil Paralelo para poder assistir a série inteira, né? E depois disso vieram outras séries, né? Muitas séries, cada série com vários episódios. Falamos sobre problemas políticos, história das eleições com o Teatro das Tesouras. Falamos até da relação da política com a economia, mercado financeiro. Era Vargas. Era Vargas, importantíssimo, um filme importantíssimo. Tivemos 1964, o Brasil entre Armas e Livros, que foi um grande sucesso também. Abordar esse tema tão sensível, né, de regime militar, ditadura militar,
luta armada, como é que foi tudo isso? Tá lá, e são vocês 2 horas. fizeram isso com um equilíbrio impressionante, impressionante. As acusações que a gente vê por aí são totalmente infundadas. Vocês fizeram isso com muito equilíbrio. Não houve uma defesa ensandecida nem de um lado nem do outro. Foi fatos. Maravilhoso. Obrigado, Fernando. Foi um empenho muito grande, que tem sido o nosso empenho, muito, muito grande nesse sentido. Recentemente, a trilogia Pátria Educadora, também foi um grande sucesso. Só respondendo a tua pergunta rapidinho da educação, né? A gente revisitou os nossos livros, porque eu, o Henrique, o Lucas e o Felipe, a gente estudou com os mesmos livros de história, né? Vocês tinham acabado de sair da universidade? Deixa eu só fazer essa pergunta rapidinho. Quando o Cristo foi aflorado dentro de você? Sim, tinha recém-saído. E a gente revisitou nossos livros que a gente estudou na escola e vimos ali o quanto de marxismo e de ideologia que tinha naqueles livros ali. A gente nem lembrava que era tanto, né? Mas fazendo a trilogia do Pátria Educadora, né? Que a gente fez uma análise sobre os livros didáticos, a gente viu o quanto carregado era e o quanto a gente precisava se libertar disso. Né? Então, por isso... É verdade. Esses dias atrás, faz algum tempo, eu passei na grade curricular do Brasil e eu falei, meu Deus do céu, você só encontra 2 nomes de autores lá. Se você quiser entender um pouco mais sobre educação no Brasil, essa trilogia nossa, a trilogia Pátria Educadora, são 3 documentários bem completos sobre tudo, sobre educação no mundo, no Brasil e o problema atual. Sensacional. E aí nós chegamos, Padre Douros, Drica, vamos falar disso, nós chegamos nas 7 denúncias, as consequências, né, do caso Covid-19. Conta um pouco dessa história, porque vocês fizeram isso a toque de caixa, né? Foi muito rápido. Sim, foi uma produção muito rápida, né? Foi talvez a nossa produção mais rápida, menos curto de tempo, né? Foi 60 dias e porque estava uma dor muito latente, né? Acho que as pessoas em casa podem se compartilham dessa dor, né? De como o governo está sendo impositivo e está restringindo a liberdade das pessoas, né? Então a gente sentiu, mundialmente, né? Não só no Brasil, claro, mas no Brasil pesa bastante, né? A demagogia dos políticos é uma coisa que realmente incomoda as pessoas. E a gente sentiu essa dor, assim como recebeu comentários, né, para a gente fazer uma produção nesse sentido, e resolveu fazer esse documentário. Então, são 7 denúncias de como o governo e as empresas e a mídia envolvidas com esse governo está pressionando o povo e restringindo nossas liberdades, né? Digamos, são 7 denúncias desses crimes que estão sendo cometidos contra o povo. Uma coisa importante se destacar é que houve uma preocupação muito grande nossa ao entrar nesse tema de, vamos dizer assim, de fazer o recorte correto da discussão. Porque essa dualidade que, de uma certa forma, se tenta colocar, né? Você é a favor de economia ou das pessoas, etc. E tal, o filme já começa... a primeira cena do filme já tem uma tela preta com uma frase dizendo o seguinte: essa peça esse filme não é uma peça contra os métodos de prevenção. Nós falamos disso na live. Não há nada, o filme não entra em nenhum aspecto científico da doença. O filme a gente nem entra numa questão se o vírus é forte ou não é nada. Se é pandemia ou não. Se é pandemia, não. A gente já parte do consenso de que existe uma pandemia, de que existe um vírus que está matando as pessoas, que está colocando a vida da humanidade em risco, e a gente já faz a partir daí, então, uma análise de como tratar isso, como que a humanidade tratou desses problemas ao longo da história, como que nós estamos tratando nesse momento e quais são os outros riscos que nós não estamos vendo, que eventualmente são até maiores do que um risco mesmo de uma pandemia. Então, é mais ou menos essa análise. Como eles usam a instrumentalização também da própria pandemia. Como eles usam essa pandemia para empurrar suas agendas de controle social, basicamente, né? Proibindo missa. Né? E foi muito fácil, né? Isso que assustou a gente, né? Eu, pelo menos, falei, gente, eu não imaginei que seria tão fácil assim. Fiquei esperando isso a minha vida inteira acontecer, mas de repente foi pif, aconteceu. Muito rápido. Gente, e o próximo? Vocês têm alguma coisa aí no forno saindo agora pra gente? Pode falar? Com exclusividade. Olha, a primeira reunião foi hoje, inclusive. A gente está alguns dias maquinando. A gente ficou bastante feliz de ter conseguido produzir esse filme das 7 denúncias de forma tão rápida e ter entregue. Né? A gente tem um certo compromisso, né, com todos os nossos assinantes, assim, de ser o mais eficiente possível. Então, o nosso trabalho é um trabalho artesanal, é um trabalho artístico, não é um trabalho industrial, onde a gente sai fazendo. Mas nós somos, né, a gente tem a defesa da iniciativa privada. Nós somos uma empresa, então quanto mais produtivo, mais eficiente, melhor, né? Então,
A gente, inclusive, eventualmente compara isso, né? Compara a velocidade das nossas produções e o custo dela com as produções que são financiadas por Lei Rouanet, etc. Somos menos de 30 pessoas na empresa, né? Menos de 30 pessoas, um filme desse produzido em 60 dias. Né? Então, assim, a gente pegou o gosto disso aí e falou, vamos fazer uma outra rápida sobre um tema que realmente também é um risco muito grande, talvez até maior por uma questão estratégica. Vamos trazer aqui, sem muitos detalhes, mas com exclusividade para vocês aqui, primeira vez que a gente está tratando esse tema, mas falar de forma ainda muito concisa, porque a gente está estruturando todo o lançamento ainda. Mas nós vamos tratar do risco que não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente hoje está correndo de perder essa comunicação aqui que a gente ganhou nos últimos 5 ou 10 anos. Né? Isso aqui foi o que nos conectou, o que fez as pessoas, né, terem acesso às notícias, às opiniões das outras pessoas. Né? As pessoas descobriram a opinião política da família. Né? Quer dizer, claro, tem muita discussão, tem muita coisa, né, que não é tão boa, que acontece, os ânimos afloram, mas é a liberdade. A gente não é mais dependente de uma fonte ou de outra, etc. Mas isso aqui está ameaçado no mundo inteiro. E a gente vai tratar disso. E a ameaça é presente. A gente já agradece de ela é antemão iminente. por vocês fazerem isso. Gente, olha, vamos divulgar o site de vocês para quem quiser, né, se tornar um parceiro, mas antes eu posso puxar a sardinha para o nosso lado só um pouquinho? Pode. Esse programa Brasil Cristão, ele tem a missão. Nós queremos um Brasil cristão, né? Nós somos conservadores por natureza, né, Fernando Padre? O Brasil é conservador. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, disso, de estar aqui, né, na TV Século XXI, dentro desse programa que tem essa missão de levar também a verdade às pessoas. A gente tem sido muito bem recebido pelos cristãos, vamos dizer assim, né? Porque a Brasil Paralelo é uma empresa, né? Sim. Uma empresa, né? Uma empresa de leigos, né? Uma empresa profissional, etc. E óbvio que a gente, quer dizer, uma maioria de católicos, etc. Mas não é uma empresa de católicos ou uma empresa, é uma empresa, né? Porque presta um serviço à sociedade. Sim. Mas desde o início foi muito interessante como a gente foi bem recebido, né? De braços abertos por sacerdotes, por comunidades cristãs. Então, de fato, entre o Brasil Paralelo e os cristãos, existe um entrosamento, existe uma harmonia muito legal. E eu acho que dessa forma, assim, também com a nossa vida, vamos dizer assim, religiosa, isso também, de uma certa forma, cria um alinhamento e o nosso trabalho ele é repleto de felicidade e propósito nesse sentido. Sim. Porque o que está em comum é a verdade. Vocês iniciam o primeiro episódio da série Brasil, a Última Cruzada, vocês, talvez, acho que propositalmente, vocês fazem memória de um discurso do Papa Bento XVI ao parlamento alemão, quando Bento XVI vai ao parlamento falar, né, com todos ali reunidos a respeito da União Europeia, da Constituição, que quer estabelecer uma Constituição sem mencionar o cristianismo e o seu legado. E aí Bento XVI vai dizer a eles o seguinte, que a fé judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano constituem as colunas da civilização europeia. E dizer isso é dizer a civilização ocidental. E essa é uma das frases que vocês cunharam logo no início, né? Então, é aqui que Brasil Paralelo e Brasil Cristão vão se encontrando, né? O compromisso de vocês em dizer a verdade é o que nos apaixona, porque nós adoramos aquele que disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Então é aqui que nós nos encontramos. Exatamente isso. E nesse país que tem essa missão. Quando o objeto buscado é o mesmo... Nasceu com essa missão. Quando o objeto buscado é o mesmo, os caçadores dele vão se encontrar no caminho, cedo ou tarde. E como vocês buscam a verdade e a igreja tem a missão de difundi-la, propagá-la, pregá-la, com certeza estamos aí prestando o mesmo serviço. Site de vocês, então, para quem quiser ir lá, né, acessar, fazer uma parceria. Então. Brasilparalelo.com.br. É fácil de encontrar, você ou entra no site, ou você joga no Google, ou você joga no YouTube. Se quiser já direto assistir vídeo, já joga no YouTube. Nas redes sociais também todas, você vai encontrar o nosso perfil. Você vai nos encontrar fácil, Brasil Paralelo.
Tá certo, gente. Muito obrigada, viu, meninos? Deus abençoe vocês. Nós agradecemos aí a participação. Vocês estão pertinho agora, né, em São Paulo? São Paulo, Então voltem mais. A sede está em São Paulo. E estamos esperando, sim, vocês mais vezes aqui no Brasil. Vai ser um prazer. Pra gente esquentar a conversa mais um pouco. Hoje só foi um aperitivo bem, né? Bem de leve. Só um queijinho bem tranquilo, nem foi aquele queijo assim temperado. Vai ser um Vamos prazer fazer pra um gente. intervalo e a gente já volta aqui no Brasil Cristão, gente, rapidinho.